para nós nessa noite. Aleluia, porque Ele é Jesus, poderoso nas batalhas, o leão da tribo de Judá. Vou ler aqui a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 13. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13. Aleluia. Fala assim: a porta estreita e a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida, e pouco há que a encontre. Pode assentar, irmão. E fique ligado, porque essa palavra vai edificar a tua vida nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus, que é poder de Deus na vida daquele que crê nessa palavra. Porque Deus é fiel com a sua palavra. Aqui está falando da porta estreita e a porta larga. Nós sabemos que só dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Há duas portas, a porta estreita e a porta larga. Mas aqui fala que Jesus, Ele nos dá uma direção, Ele nos dá um ensinamento, porque Jesus é conhecido como mestre. Mestre é aquele que ensina. E ainda é muito mais, porque Ele é o Salvador da humanidade. Ele é aquele que veio para falar com o homem, com a mulher, com o jovem. Falar do quê? Sobre a porta. A porta estreita é Jesus. E a larga é o mundo. Mas Jesus, Ele fala: entrai pela porta estreita. A vontade de Jesus é salvar. Ele veio nessa terra com um propósito. Por amor, Ele veio aqui, porque Deus nos ama. Deus ama nós que estamos aqui, aquele que está lá fora. Aleluia. Deus ama também Ele. Aleluia. E Deus, Ele provou seu amor por nós, que estamos no caminho, aquele que ainda está no caminho largo, mas pode em qualquer momento decidir para o caminho estreito, que é Jesus. E por amor, Deus escreveu na Bíblia uma palavra tão bonita que é conhecida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, Ele nos ama tanto que não quer que nenhum pereça, mas que venha ter a vida eterna. Porque Deus soprou no nariz do primeiro homem Adão o fôlego da vida e uma alma e um espírito. E nós sabemos que um dia esse nosso corpo aqui, que é de barro, vai para debaixo da terra, mas a nossa alma é eterna. Por isso que Deus amou tanto o ser humano, que tinha se afastado, desobedecido, Adão se afastou, e todas as gerações vieram debaixo de pecado, laçaram do pecado a morte. Aí por amor, Deus enviou Jesus. E por amor, Jesus veio nessa terra com propósito: salvar, curar, libertar, batizar no Espírito Santo, preparar o seu discípulo para dar continuidade na obra dele, na missão. E Jesus fez isso. Ele falou que Ele é o caminho. Mais na frente mais, a gente virando mais umas páginas aqui, fala, João 14, 6 fala, João 14, 6, o Evangelho de João fala, que perguntaram: por onde tu vai? Nós não sabemos o caminho. E Jesus falou para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então Jesus, ele é o caminho da salvação, da libertação, da transformação. Ele é o caminho. E quem anda com ele, anda para ser transformado. Ele fala: vinde a mim, todo que está cansado, sobrecarregado que eu vós aliviarei. Mas quando começa a andar com Jesus, ou seja, começa a ministrar a palavra, e a palavra liberta. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então o homem e a mulher, quando anda com Jesus, ele passa a ser transformado, que ele vai ouvir a palavra. E quando ele obedece a palavra de Jesus, o Senhor transforma ele numa bênção. É numa bênção. E ele chamou para esse caminho. Ele chamou, muitos foi chamado por Jesus, outros ouviram a palavra de Jesus e foram até Jesus. Aleluia. Pedro, o pescador, Jesus chamou: vem Pedro, me segue, tu vais ser pescador de homem. E Pedro, ele ouviu a voz do mestre Jesus e ele obedeceu. A obediência é muito importante na nossa caminhada com Jesus. Pedro obedeceu e seguiu Jesus. Só que Pedro estava no processo de libertação. Pedro tinha que renunciar a muitas coisas da vida dele para ser usado na mão de Jesus. E Jesus sabe trabalhar na vida do homem e da mulher. Porque Jesus, ele é carpinteiro, irmão. Ele sabe trabalhar na vida do homem e da mulher. Ele é oleiro, nós somos vaso na mão do oleiro. E fala que Pedro, ele seguiu Jesus, ouvindo a palavra do mestre, mas ele andava com uma espada. E andava com uma espada, uma arma carnal que ele tinha que renunciar. Era renúncia. O pessoal vem para Jesus. Quando chega para caminhar com Jesus, tem que largar o cigarro, a bebida, as festas da mundana, porque está andando com Jesus. E a palavra vai ministrando o coração do homem e da mulher. E Pedro tinha uma arma, uma espada. No tempo dele, ele comprou uma espada e usou. E Jesus ensinando ele, orientando Pedro. Para o Pedro, ele mesmo tinha que tirar a espada. Ele tinha que renunciar, ele tinha que obedecer ao mestre. E Jesus ensinando ele, orientando ele. E ele cortou uma orelha, irmão, do soldado Malco. Mas Jesus não desistiu dele. O Senhor falou para ele nesse momento: Pedro, se eu quisesse proteção, ora ao meu Pai, enviar 12 legiões de anjos para me proteger. Só o anjo ia fazer um estrago, irmão. Só o anjo chegou em Sodoma e Gomorra, lá 2 anjos, fogo caiu e destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Imagine 12 legiões. Uma legião já de 5.000 anjos de guerra. Então tem muitos milhares de anjos que estão ao nosso redor para nós guardar. Milhares e milhares. O ser humano não consegue contar, porque eles são obedientes a Deus, estão a favor de Deus para guardar a sua igreja na terra, para lutar a batalha e o Senhor dá vitória para o seu povo na terra. E fala que naquele momento Jesus ensina. Na hora, sabe, que é da briga, na hora que ele cortou a orelha do soldado Malco, Jesus dá um ensinamento para ele: olha, Pedro, pela espada tu ferisse, pela espada tu vai ser ferido. O que tu plantar, Pedro, tu vai colher. Por isso que nós temos que saber plantar, irmão. E o Senhor foi lá, pegou a orelha que estava no chão, chegou lá e fez um milagre. Restaurou a orelha do soldado Malco. Só Jesus que pode fazer isso. Ele é o restaurador. Só ele que pode fazer o milagre acontecer. E sabe o que aconteceu? Pedro foi ministrado para ele saber plantar. E nós temos que plantar hoje, porque nós vamos colher amanhã. Saber plantar. Hoje todo mundo planta.
Algumas pessoas plantam maldade e recebem maldade. Mas quem planta amor, recebe amor. Quem planta fidelidade, recebe fidelidade. Quem planta obediência, recebe vitória, bênção. Porque Deus é o Deus que quer ver os filhos dele sendo obedientes. O mandamento de Deus é: se vocês me amarem e guardarem o meu mandamento, tudo que vocês pedirem eu farei. Hoje, irmão, o Senhor, Ele nos ensina a plantar. Oração, você está plantando, e o Senhor está movendo a mão dele ao teu favor. Deus que Ele falou: orai sem cessar, é todo dia, dia de oração. Não é deixar chegar o dia de mal para correr para a campanha de oração. Todo dia é dia de oração, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo dia é dia de oração. Porque quando nós plantamos, nós vamos colher milagre. A oração move a mão de Deus para fazer milagre, para salvar, para curar, para restaurar, para dar livramento, para fazer milagre acontecer. É oração. Congregar, irmão, também é uma plantação. O Senhor falou: não deixei de congregar, como só costume de muita gente. Porque tem pessoa que só vai num dia na semana, ou no domingo, na quarta, e falta 2 dias. Aí vai ficando fraquinho. A palavra do Senhor diz assim, que quando estão unidos os irmãos, o fogo ele vai passando por todo lado. E o sacerdote, ele coloca lenha. O papel do pastor é esse: colocar lenha, pregar a palavra e orar. E o maior, que é Jesus, que usa o sacerdote e o pastor, ele coloca o fogo. O sacerdote coloca a lenha e Jesus coloca o fogo. O pastor prega e Jesus liberta pela palavra. O pastor prega e Jesus cura, porque ele está no nosso meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, fazendo a minha obra, ouvindo a minha palavra, eu estou presente. Jesus está aqui, irmão. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Jesus está aqui. Tem anjo ao nosso redor. Jesus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E você está aqui também para receber o que o Senhor quer te entregar nessa noite. E quando você é fiel com Ele, quando você valoriza a casa de oração, a casa de ensinamento, você ganha com Jesus. Porque você aprende. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A espada do Espírito. A palavra do Senhor diz que é poder de Deus. Paulo falou: a palavra de Deus é poder de Deus na minha vida. A palavra do Senhor, ela alimenta a nossa alma. Por isso que todo dia nós temos que ler a Bíblia. Porque Deus fala conosco, todos os momentos que nós abrir a palavra, Deus fala conosco, e nós falamos com Ele na oração. Isso é comunhão, comunhão com Deus. E o Senhor, Ele chama para esse caminho. E Pedro, ele andou com Jesus. Pedro, ele andou com Jesus, ele caía, mas o Senhor ia lá, levantava ele, até ele se firmar. E Jesus falou: Pedro, o inimigo, ele pediu para mim, para ele te tocar, te cirandar, mas eu orei por ti para que a tua fé esteja firmada em mim, Pedro. Porque é pela fé, irmão. Fé em Jesus. Na hora do perigo, é Jesus que nos protege. Na hora do perigo, nós clamamos ao Senhor: Jesus, me ajuda. E Ele ouve a nossa oração e vem muito rápido. Aleluia. Para nós proteger, para nós guardar. E o Senhor estava cuidando dos discípulos, mas estava intercedendo por cada um. Cada um. Porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E o pastor conhece a ovelha pelo nome. E chama pelo seu nome. O Senhor chamava: Pedro, tu és pedra. Sobre
a tua vida, eu vou edificar a igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela, porque Deus queria usar Pedro para edificar, mas Pedro passou por um processo de libertação, de transformação, irmão. Mas ele está andando nesse caminho, o caminho é estreito, o caminho de renúncia mesmo, e o Senhor está ensinando Pedro. Mas Pedro, algumas situações, ele foi aprovado, mas algumas foi reprovado. Aí teve que fazer a prova de novo. Nós somos provados e aprovados por Deus. Deus quer usar nós, e tem pressa. Ou muitas vezes nós somos reprovados. Aí o Senhor diz, faz de novo a prova, para ti ser aprovado, porque tu foi reprovado. Até o rei no passado, o Senhor Deus levantava, o rei, na hora, queria fazer sua própria vontade, o Senhor escrevia na parede. E ninguém olhar, não conseguiu. Chama quem? Daniel, o homem de Deus. Daniel olhou e disse, rei Dário, está escrito aí, pesado fosse na balança, e Deus te achou em falta. Então até o rei foi reprovado por Deus, irmão. Mas a vontade de Jesus era aprovar o seu discípulo. Teve alguma situação que Pedro foi aprovado, Jesus andando sobre o mar, e ele olhou, e os discípulos falaram, ei, está vindo um fantasma aí. Outro, fantasma? Olha ali, está vindo um fantasma. Aí Pedro disse, quem és tu? Sou eu, Jesus, o mestre. Se é tu mesmo, deixa que eu vou ao teu encontro. Me deixe ao teu encontro. Ele disse, vem Pedro. E Pedro foi, irmão. Quando Deus chama, vem Pedro. Pedro obedeceu. Obediência gera bênção. Quando você obedece a Jesus, tu tem bênção. Quando tu é rebelde, tu vai recebendo disciplina. Quando eu vim para Jesus, o pastor ensinava para mim, disse, não, eu não quero pegar a disciplina de Deus, não. Vou obedecer de que eu quero agradar o coração dele. E fala aqui, nesse momento, Pedro, ele obedeceu, andou sobre o mar. Sobrenatural, o homem andando sobrenatural, irmão, andando sobre o mar. E fala aqui, e quando ele estava olhando para Jesus, ele estava no sobrenatural. Ele estava olhando para Jesus e andando pela fé. O alvo dele era Jesus Cristo. O alvo dele, ele andando no caminho que Jesus mandou, vem Pedro, me segue. E ele seguiu a Jesus. Só que ele foi tirar o olho de Jesus. Olhou por um lado e viu as ondas, o vento soprando. As ondas, vento, onda. E quando ele olhou para vento e para onda, ele se afundou. Nós temos que olhar para Jesus, irmão. Não olhar para a tempestade, não. Não olhar para o vento ao contrário, não. Olha para Jesus, que ele acalma a tempestade. Olha para Jesus, que ele tira do deserto. Olha para Jesus, que ele é aquele que alimenta. Nós até no vale, ele nos alimenta. Até no deserto, ele é Pai. Olhar para Jesus. E quando ele olhou para o mar e para o vento, ele se afundou. Mas Jesus estava perto. Jesus estava presente. O professor que dá para o aluno fazer a prova, ele está só observando o aluno. E na hora, Jesus, que é professor, salvador, Pedro se afundou e Jesus salvou ele. Jesus puxou ele. Jesus puxou ele para cima. Sabe o que é isso? É o cuidado de Jesus por nós. Glória a Deus. Quanto livramento Jesus já nos deu. Tem pessoa que diz não para Jesus, mas Jesus está odiando aquela pessoa, dizendo, estou falando não, mas o teu não é sim para mim. Porque eu vou te deixar como eu quero. Jesus é soberano, irmão, ele sabe trabalhar. Aleluia. Fala assim, quem poderá tirar
o homem da mão de Jesus. Agindo o Senhor, quem impedirá do chamado, da obra que Ele tem para realizar na nossa vida? Se o próprio Deus endureceu um coração de Faraó para mostrar que Ele é o Deus de poder, de maravilha, Rei do Rei, Senhor do Senhor, o que é um coração para Deus? Ele pode amolecer a qualquer momento, irmão. Tantas pessoas que provaram o mundo, vieram para Jesus, ouviram a voz de Deus, vieram para Jesus porque provaram o meu mundo, sofreram tanto no mundo, irmão. Quando tiveram uma oportunidade de conhecer Jesus, que é cheio de amor, que nos ama, que dá o seu Espírito para nós, que nos capacita, dá os talentos e dons para nós usar, dá poder, autoridade delegado por Ele para nós fazer a obra dele, irmão. Quando a pessoa vem para Jesus, ele se agarra com Jesus, eu não te largo mais. Quantas pessoas que foram feiticeiros, agora são pastores. Pessoas que lá no mundão ficaram alcoólatras, bêbados, mas quando viram uma palavra, eu quero Jesus, me liberta, Jesus. Hoje estão pregando a palavra, estão cheios de Jesus, se embriagam agora no Espírito Santo, porque a unção na vida desse homem é grande, porque ele sente alegria de dentro para fora, irmão. É assim que Jesus faz. Ele é aquele que chama nós para o caminho, e quando nós obedecemos, ele trabalha. Fala que Bartimeu, o homem cego, mas tinha uma garganta potente. Ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele chegou no caminho que Jesus ia passar. Ele foi no caminho que Jesus ia passar, porque ele queria receber o seu milagre. Bartimeu. Ele usou a garganta dele para chamar a atenção de Jesus. Você pode chamar a atenção de Jesus. Alguma pessoa chama a atenção de Jesus chorando. Tem um coração quebrantado, chora, sai lágrima. O Senhor não resiste o coração quebrantado. E vai ao encontro com essa pessoa para agir, para abençoar. Alguns chamam a atenção pela garganta, pelo clamor. Oração de clamor é uma oração desesperadora, irmão. Já fizesse uma oração dessa de desespero a Deus, um clamor forte? O cego Bartimeu fez. Que ele foi na direção que Jesus ia passar, ficou na beira do caminho estreito, na beira, mas Jesus quer que nós entre nesse caminho e siga ele. Ele ficou lá porque Jesus ia passar. Aí ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cego Bartimeu sabia das promessas. Era cego, mas a mente dele tinha promessa. E falou: filho de Davi, da geração de Davi, ia nascer o Salvador, o Messias, que ia pisar na cabeça da serpente, que ia salvar a humanidade. Então Bartimeu, ele sabia a palavra e aprendeu. Ele usou a palavra é a promessa de Deus. Quando você ora ou clama a Deus em cima de uma palavra de Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E ele falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus é misericordioso. E fala que algumas pessoas foram lá, está gritando, está atrapalhando a mensagem do mestre. Cala a boca aí, não atrapalha. Irmão, quando a pessoa quer algo de Deus, ela tem que se esforçar. O reino do céu é conquistado com esforço. Aquele que se esforça se apodera, recebe. É pela fé, é pelo grito, é pelo clamor, é pelo desespero mesmo. E fala que ele não parou, porque aquelas pessoas não podiam fazer nada por ele. Só quem podia fazer algo pela vida dele é Jesus, que pode fazer por nós.
É Jesus que pode salvar a tua família, libertar, transformar, te abençoar. É Jesus, só Ele que pode. Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele abençoa a tua vida quando tu se coloca para buscar Ele. Veio palavra negativa para ele, mas ele queria algo. O objetivo dele era chamar a atenção de Jesus. Ele continuou, irmão. Tem que olhar para Jesus. Salvação individual, Jesus que me abençoa, tem que só obedecer a Jesus. Pela segunda vez de novo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está ouvindo. Primeira vez, na segunda vez Jesus ouviu. E Jesus ficou olhando. Bora ver até onde ele vai. Bora ver até onde ele vai mesmo. Se ele quer mesmo a bênção dele. Se ele quer mesmo. E o homem estava gritando mesmo, desesperado. Pela terceira vez, Jesus disse, tá bom, passou na prova. Foi aprovado. Ele disse assim, ei, vai lá, traz aquele homem cego até a minha presença. Aqueles que estavam mandando ele calar a boca, agora tinha que ir lá trazer ele para o mestre, para receber. Olha só, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Olha só, tinha muita gente, era multidão. Mas o homem ceguinho chamou a atenção de Jesus no grito. Aí o Senhor diz, manda chamar, traz ele para a minha presença. E Jesus mandou chamar, foram lá, trouxeram o cego, colocaram na frente de Jesus. Olha só. Jesus atendeu rápido ele, porque ele estava desejando, ele estava querendo, ele estava desesperado pelo milagre, irmão. Não é assim quando a mulher está desejando, irmão? Ela quer. Teve um caso de que o homem teve que ir atrás no tijolo com a mulher dele, que ela queria comer, estava desenhando um pedaço de tijolo. É assim que tem que ser, irmão. Para nós receber a nossa vitória, nós temos que estar direto, batendo na porta de Jesus, que Ele é a porta. Aí o Senhor diz, tu quer, né? Eu vou te dar. Aí fala, o mestre te chama, vai lá com ele. Sabe o que aconteceu? O Bartimeu jogou logo a capa dele. A capa de mendigo, pedia esmola. Todo mundo conhecia ele pela capa. Aquele ali, ele é mendigo, o Bartimeu é cego. Ele dava esmola, conhecia ele. Mas quando Jesus chamou ele deu um salto. A capa dele jogou para trás, não quero mais isso. O mestre tem algo melhor para mim. Jesus, o Salvador. E quando ele renunciou à capa, porque ele queria o novo de Deus, e o Senhor falou, o que é que tu quer que eu te faça? Aí aproveitou a oportunidade, Senhor, eu quero ver. Aí o Senhor disse, teus olhos se abrem agora. A tua fé em mim faz teus olhos se abrir. E fala que na hora ele viu o mestre na frente dele. Primeira pessoa que ele viu foi Jesus, que abriu os seus olhos. Depois foi ver a multidão e as pessoas que estavam ao redor dele. Olha só, assim que Jesus faz. Assim que Jesus faz. Só o fato de você entrar numa casa de oração, você entrou porque você quer algo dele. Porque o homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus é uma folha seca. Mas o homem na presença de Deus, na vontade de Deus, ele é mais do que vencedor, irmão. O homem na presença de Deus. E fala que ele recebeu a vitória. Porque ele foi até Jesus. Ele foi até o caminho, Jesus é o caminho. E muitas mulheres também chegaram até Jesus, que sofria 12 anos de uma hemorragia. Ela creu na mensagem que falaram que o mestre ia passar pelo um caminho, e ela foi para esse caminho, e ela colocou no coração dela, se eu apenas tocar no manto de Jesus, eu serei curada.
Ela colocou Jesus no coração dela. Antes dela chegar perto dele, ela colocou Jesus aqui dentro. Se eu apenas tocar no manto de Jesus, eu serei curada. Essa mulher é uma mulher de fé, irmão. Mulher perdendo sangue, mulher fraquinha, mas ela foi até Jesus. Ela foi. Ela encontrou força na fraqueza dela, irmão. Porque só o fato dela dizer, só apenas tocar em Jesus, eu serei curada. Quando ela falou isso, ela pensou na mente. E Jesus disse, está tudo bem, tu me chamou, eu sou a tua força. Aleluia. Eu sou a tua força, mulher. E Jesus se apossou, irmão. E ela teve força, porque Jesus se apossou, porque ela disse, só apenas tocar em Jesus, eu serei curada. Ela pensou e Jesus leu o pensamento dela. E Jesus deu força para ela. E fala que ela foi andando. Ela foi andando. Foi andando. Passou tão rápido, porque o pessoal olhava, aquela mulher ali, deixa ela passar, deixa ela passar. E ela foi passando. Foi passando. Quando viram que ela estava magrinha, quando viram o jeito dela, impura, impura, não me toca. Mais que estava se afastando da mulher que era impura. Quem perde sangue é impura no tempo de Moisés. Mas Jesus estava lá. Jesus estava chamando. Vinde a mim que estou cansado, sobrecarregado, que eu vos adivinharei. E aquela mulher, irmão, ela chegou até perto de Jesus. Pedindo licença. Alguns ficaram com nojo da mulher porque era impura. Viu ela, conheceu ela. Algumas pessoas disseram, aquela mulher é impura, não deixa tocar não. Mas Jesus disse, Jesus estava só esperando ela. Porque Jesus veio para os doentes, Jesus veio para perdoar o pecado, Jesus veio para levantar lá do monturo e colocar na mesa como príncipe do seu povo. E aquela mulher, ela foi, ela se chegou, e quando ela tocou no manto de Jesus, ela foi curada. Foi no manto, na veste dele. Aquela mulher, ela só tocou, ela não pediu, Jesus, olha na minha cabeça, ela não pediu isso. Nem tocou Jesus, Jesus, deixa eu te tocar, ela tomou tocatinhas. Ela não pediu isso, ela disse, se eu apenas tocar no manto dele. Ela pensou, e ela foi, e na hora ela tocou no manto dele. Ela crendo que o manto de Jesus tinha muita unção. Porque Jesus, ele usava um manto, roupas. Então Jesus era santo, Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus é cheio de amor, de compaixão. E naquele momento, Jesus estava revestido com poder, com unção. A roupa dele também era cheia da presença do corpo dele. E quando ela tocou na roupa dele, a virtude saiu, irmão. A virtude, o poder, a unção da cura penetrou naquela mulher. E quando penetrou, o próprio Jesus sentiu